Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, eu sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você meditar na poderosa Palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje é mais um dia em que este tema será gravado, o tema acerca de relacionamentos. Estamos falando acerca do relacionamento a dois, como deve ser gostoso, como deve ser bom a relação do marido com sua esposa, da esposa com o seu marido. Falei para vocês no áudio anterior a responsabilidade do marido e a responsabilidade da esposa na relação. E queridos, vamos continuar lendo e meditando na palavra para que a sabedoria de Deus venha a ser aplicada nas nossas relações. Eu queria falar algumas palavras que estão registradas aqui. E em Colossenses, eu terminei lendo esta palavra em Colossenses no último áudio. Colossenses 3,19. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Sabe, queridos, esse é um problema no nosso relacionamento. Quando nós não pensamos naquilo que vamos falar e terminamos machucando o outro com as palavras. É claro que a gente ainda vai falar no relacionamento entre pais e filhos, e isso também voltará a ser dito. Mas eu queria estimular você, tanto se você é o marido, como se você é a esposa. Porque não há quem suporte viver debaixo de grosseria, debaixo de provocação, debaixo de coisas que não contribuem, não colaboram, não edificam para a sua fé. Sabe? A Bíblia diz que em Malaquias 2,15, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a sua mulher, com a mulher da sua mocidade. Os homens, comumente que nós estamos percebendo, é um desgaste muito grande dos relacionamentos. O homem que tem sido infiel à sua esposa, que tem trocado a sua mulher por uma pessoa fora do seu relacionamento. Isso, queridos, eu falei no áudio primeiro, que acontece por várias razões. Primeiro, porque Deus deu ao homem o papel de administrar o seu lar. E ele é o responsável de regar o coração da sua esposa, a vida espiritual dela e a vida sentimental. Ele é a pessoa que Deus colocou para proteger a esposa e para amá-la como Cristo amou. E muitas vezes o homem que não faz isso termina abrindo uma porta para que o adversário venha e atente. E a mulher que é fraca, que é frágil, ela vai terminar cedendo. E acontece o mesmo também com o homem. A mulher também de hoje tem feito a mesma coisa. As mulheres que têm sido infiéis aos seus maridos e que não têm preservado o seu relacionamento e muitas vezes até com desculpa da falta dele. E nós aprendemos que na relação a dois, um de nós devemos dar o primeiro passo. Talvez você esteja ouvindo esse áudio e esteja dizendo, ai, se meu marido ouvisse isso. Talvez você, esposa, esteja dizendo isso. E talvez você, esposa, esteja dizendo, ai, se minha mulher ouvisse isso. Mas eu pergunto, o que você tem feito nessa relação para mudar? Pois a Bíblia diz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, eu pergunto, será que você tem feito, esposa, a sua parte, que é respeitar o seu marido? Será que você respeita ele, as decisões dele?
naquilo que converge com a palavra do Senhor? Como você tem tratado ele? Será que ele se sente agredido, violentado, marginalizado pela sua atitude ou pela sua fala? Aleluia! Será que você deixa de fazer as coisas para o seu marido porque você está sendo vingativa? Esposo, será que você tem cumprido este papel de amar a sua esposa como Cristo a amou? Será que você cumpre com esse papel de dar, de zelar por ela como Cristo zelou pela igreja? De renunciar a sua vida em favor da sua esposa? Sabe, muitos homens que eu conheço, a maioria deles tem ministério. Então por isso eu vou deixar esta palavra, você que é esposo e que tem ministério. 1 Timóteo 3, do 2 ao 4 diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Vamos meditar no que diz isso. Irrepreensível, queridos. Você tem que ter irrepreensível, você tem que ser irrepreensível. Irrepreensível não só com os de dentro da sua casa, como com aqueles de fora. Como é que as pessoas te veem? É aquele que verdadeiramente você dar exemplo fora de casa, você é aquele que só tem exemplo dentro de casa. Você é aquele que dentro de casa dá mau testemunho e fora de casa dá bom testemunho, ou vice-versa. Ser irrepreensível é você não ser censurado. É você ter uma conduta perfeita. E essa perfeição não quer dizer você não falhar, mas quer dizer você ser apto a identificar os seus erros e suas falhas e estar disposto todos os dias a corrigir. Será que você tem sido moderado? Será que você é um marido que é moderado com o gasto, moderado com a bebida? Será que você é moderado com o que come? Será que você é moderado na sua fala? Será que você respeita? Será que você tem o tipo de diálogo que Deus espera que você tenha? Você é sensato? Tantas pessoas, não precisa estar somente esse nome bispo. Eu sei que aqui se trata para bispo, mas você que é ministro de louvor, você que é diácono na igreja, você que tem acompanhado o trabalho pastoral e que tem ajudado na igreja, que tem algum cargo, alguma postura na igreja. Será que você é fiel à sua namorada, ao seu noivado? Será que você é alguém respeitável? Será que você está apto para ensinar? Quanto tempo você passa orando ao Senhor? Quanto tempo você passa buscando a instrução do Senhor? Ou será que você deixa para ensinar só na igreja, orar só na igreja, falar só na igreja, pregar só na igreja? Será que você inicia pela sua casa, fazendo todos os dias de manhã o seu devocional com a sua família? Aleluia! Aleluia! Será que você é violento, marido? Será que você agride a sua esposa? Porque a Bíblia recomenda que você seja amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Eu vejo tantos homens que se matam para trabalhar, morrem de tanto que trabalham. Homens jovens que têm se dedicado ao trabalho. O trabalho dignifica o homem. Eu tenho convicção que Deus quer que você trabalhe, mas que você não se apegue de uma maneira descompensada ao dinheiro que Ele coloca em suas mãos. Será que você tem administrado bem as finanças? Será que você tem creditado a parte que você tem que creditar ao Senhor, o seu Deus? Devolver a Ele como um ato de adoração e vida? E isso é ser irrepreensível. E isso é se colocar perfeito diante de Deus. Será que você governa bem a sua própria família? Você quer governar bem a igreja, as pessoas, instruir todo mundo, falar dos filhos dos outros? Será que os seus filhos se sujeitam a você? Aleluia! Aleluia! Pois é.
Essa é a palavra de Deus. E essa é a palavra que Deus está nos dando para que a gente venha a pensar e refletir sobre isso. Queridos, o divórcio não é algo que Deus gostaria de introduzir na lei, mas se Ele introduziu, é porque houve uma necessidade. E toda transgressão, quando ela acontece por falta da lei, então a lei é introduzida, porque há erros. E quando há erros, Jesus ele vem e fala acerca de adultério. Vamos ler em Marcos 10. E eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos espirituais para mais essa verdade da parte do Senhor. Diz assim: partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão, e outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era de costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que lhes ordenou Moisés? Jesus ele sempre responde com outra pergunta, antes de responder a fariseu. E aí eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu Jesus: Moisés vos deixou escrita esta lei por causa da dureza dos vossos corações. A lei só foi introduzida porque já havia o pecado. Então Jesus, quando ele vem nos dar uma instrução, é porque é necessário. Vamos continuar lendo. Olha o que Jesus diz: entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Olha o que Jesus está dizendo. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o verso 9, irmãos. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Não é a intenção de Deus ver o seu relacionamento acabar, minha irmã. Não é a intenção de Deus ver o seu relacionamento acabar, meu irmão. Mas isso foi introduzido por causa do pecado. Isso foi introduzido porque homens, eles queriam possuir mais de uma mulher como esposa. E mulheres adulteravam no seu relacionamento com o seu marido. Havia infidelidade entre eles. Mas não é o interesse de Deus que haja separação. Você sabia que a parte que comete adultério, ela se torna, junto com aquela pessoa, uma prostituta ou um prostituto? E que se tem uma pessoa que deve e que pode decidir lhe dar o divórcio, essa é a parte que sofreu e que foi ferida. Nós vamos falar também sobre isso. Mais tarde, quando estavam em casa, mais uma vez os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Que coisa terrível, amados. É você saber que você saiu de um relacionamento e foi deitar-se com a prostituta ou com o prostituto. E você se separou daquilo que Deus te uniu. É por isso que a Bíblia diz claramente, a palavra do Senhor fala lá no livro do Êxodo. Às vezes estamos sofrendo e não sabemos por que estamos sofrendo, mas se atentarmos para a lei de Deus, vamos identificar a razão do nosso sofrimento. A lei de Deus, os 10 mandamentos, lá está, querido, os 10 mandamentos. E Deus diz na sua palavra, em Êxodo 25, que Ele pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que odeiam, mas também Ele age com amor até a 1000ª geração para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Você já percebeu que filhos de pais separados muitas vezes têm casamentos e relacionamentos também que já sofreram as mesmas consequências espirituais que os pais sofreram?
Os pais que bebiam e se separaram por bebida, e de repente você, mulher, você, marido, agora está casado com alguém que bebe. Os pais que cometeram o pecado do vício, das drogas, seja ele qual for, o álcool compulsivo, e de repente você se casa com esse pai ou com essa mãe. Você já percebeu que se seu pai ou sua mãe foi traída, de repente essa história se repete na tua vida? Pecado é errar o alvo. Transgredir é ferir a lei do Senhor. Iniquidade são coisas que vêm sido repetidas de geração em geração. E essas raízes precisam ser arrancadas do seu casamento. Talvez o seu pai era agressivo e você está reproduzindo esse comportamento hoje. Talvez a sua mãe era violenta, não tinha amor e você está reproduzindo esse comportamento hoje. Talvez você escutou várias vezes seu pai ou sua mãe fazendo coisas uns com os outros e hoje você faz as mesmas coisas no seu relacionamento. E é necessário você orar, se arrepender pelos seus pais, pedir perdão a Deus pelos pecados dele, pedir para que o Senhor Jesus cancele todo escrito de dívida contra a sua vida, reconhecer os erros que os seus pais cometeram, as transgressões deles, porque eles podem estar até hoje na ignorância quanto a isso, mas você que tem um conhecimento, que essa palavra chegou até você, você deve fazer isso por eles e pedir para que o Senhor tire toda a raiz de iniquidade do seu relacionamento e que Ele abençoe pelo amor dele a você que tem guardado os seus mandamentos, se é que você tem guardado seu mandamento. A palavra diz, finaliza dizendo da mesma maneira, se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Sabe, se assim ela faz, se assim ele faz, sem ambos consentimentos um do outro, ele está se casando e ela está se casando com a prostituta. Então o que fazer, Ana? O que fazer é conversar. O que fazer é procurar entender que vocês são em uma só carne. Ah, mas acabou o amor. Não, não acabou o amor. Você apenas não soube amar a maneira de Deus. A maneira de Deus diz que o amor ágape é o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, mas acabou o sexo. Esse é o amor eros, é o prazer carnal. Mas o amor ágape tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu creio, queridos, que você vai ser abençoado com esta meditação. Eu creio que Deus pode vir a restaurar o seu relacionamento. A palavra diz em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, melhor é serem dois do que serem um, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Sabe, Deus quer que você viva junto com a sua esposa. Deus quer que você viva junto com ela, para que ela não caia e para que você não caia. E ambos venham a ser destruídos, uma família destruída, uma família dilacerada, filhos que perderam seus pais e agora são filhos de pais separados. Como é terrível. Mãe, olha o que você está semeando. Pare, pense, marido, pare, pense nos seus filhos que são o futuro da sua geração. Onde é que você está com a cabeça? Se arrependa e volte para o Senhor, no nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, do 11 ao 12, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Deus está mostrando que há um senso de dependência de um para o outro. A mulher nasceu do homem, porém é da sua esposa que nasce a família. Queridos,
o porquê de tantas famílias serem destruídas. Pais que cometeram erros e que cometem erros e que talvez você, mãe, você, pai, pode orar pelo seu filho, pode pedir perdão a Deus se você é cristão e arrancar essa raiz de iniquidade sobre a vida do seu filho, conversar com ele sobre os seus erros para que ele não faça assim no seu relacionamento. É terrível o que nós temos visto hoje. É terrível. É terrível, querido. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz sobre julgo desigual, e eu queria falar sobre isso em 2 Coríntios, antes de terminar. Mulheres que têm se casado com um homem descrente e hoje vivem pedindo oração em ciclo de oração. E Deus lhe avisou, não case. Homem que se casou com uma mulher descrente ou com um homem descrente, vice-versa. E hoje vive pedindo oração, quando Deus já tinha deixado instrução na palavra. Olha bem o que diz. Jamais os coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há em comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão traz? Que comunhão pode ter luz com trevas? A harmonia de Cristo e de Belial. Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Entre o templo de Deus e o ídolo? Queridos, se você vai casar com alguém de uma religião diferente, saiba que você está casando com a idolatria. Se você vai casar com um incrédulo, saiba que você está se casando com as trevas. Ah, mas é um homem tão bom, só não tem a Cristo. Ah, é um homem tão bom, só que é ateu. Ah, é um homem tão bom, faz boas obras, só que quando você casar, ele mesmo vai lhe proibir de ir à igreja. Se você pensasse no amanhã, talvez você não estivesse tomando essa atitude hoje, ou já não tivesse tomado. Não existe harmonia. Ou somos de Cristo, ou somos do mundo. E se somos do mundo, existe um príncipe que governa este mundo, e é Satanás. O mundo jaz do maligno. E, queridos, essa é uma recomendação de Deus para você. Ah, irmã, mas eu já casei. Pois é. Agora você é uma só carne com isso. E aí, não foi Deus que uniu, irmão. Não foi Deus que uniu, irmão. Não venha dizer que foi Deus, porque não foi. Agora você assume as consequências da sua escolha e sofre. O amor é paciente. O amor é paciente. Então, sofra por amor. Dobre os seus joelhos. Ore, declare, porque o verdadeiro amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que Deus venha continuar falando conosco no nome santo de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.